Bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos continuar no nosso assunto a respeito de contagem de plaquetas altas, né? Como é que a gente aborda e o que que a gente faz. Então, só relembrando, né? Os românticos, 150 a 450 mil, né, plaquetas por milímetro cúbico, por microlitro, e aqui outros dados que tem. Então, vamos dizer assim, para se basear na trombocitose tem que ser acima de 450 mil, tá? Então, só para a gente relembrar. Aí, em cima disso, pode ser feito o quê? Uma classificação. Tá? Apenas, vamos dizer assim, numérica e para dizer alguma coisa, tá? Não que isso vá mudar, vá classificar o paciente como estando melhor ou estando pior, tá? Leve, então, até 700 mil, moderada de 700 a 1 milhão, severa de 1 milhão a 1 milhão e 500 e extrema acima de 1 milhão e 500. Então, só para lembrar, na vida real, as plaquetoses secundárias dificilmente elas vão passar de 700 mil, tá? Então, assim, é 700, 720, 680, 500 uns quebrados, é por aí que anda, tá? E, obviamente, autolimitado, que a gente vai ver, tá? Então, isso aqui é apenas uma classificação. Bom, se não for secundária, a gente chama de primária ou podemos estar frente a uma trombocitemia essencial, que é uma síndrome mieloproliferativa, tá? Onde pega a linhagem das plaquetas, né? Normalmente associada a mutações de genes clássicos aqui já conhecidos, tá? E aí sim, só que isso aí que é uma neoplasia do tecido sanguíneo. Então, e como tal vai ser tratada e como tal ela se diferencia bem da secundária, tá? Mas é importante, tem que estar no pensamento, tá? Tem que estar no pensamento mesmo, porque às vezes uma trombocitemia essencial pode começar, como eu já vi, com 600 mil plaquetas, e 600 mil plaquetas pode ser uma plaqueta racional, né? Então, obviamente que ela entra no hall, né, daquilo que vai se pesquisar, tá bom? Bom, então assim, agora isso aqui que é importante. Então, nós vemos as secundárias. Então, quando é que acontece isso? Acontece isso quando há uma reação-resposta a uma condição, um evento. Ou seja, aconteceu alguma coisa, vamos dizer assim, bem determinada, tá? Pontual, que o organismo reagiu de tal maneira, entre outras coisas, que isso tem que ficar bem claro, ele aumentou o número de plaquetas, tá? Também pode, né, não é muito comum, vamos dizer assim, mas pode, por que não, demorar para tirar as plaquetas velhas. Ou seja, então, se ela tinha que durar X dias, ela está durando X mais 1, X mais 2. Então, se aumentar a produção, juntando as plaquetas velhas que tem, vai aumentar. Tá? Mas não que isso aqui seja uma causa ou isso aqui seja um incremento importante. Apenas, né, para a gente ter uma ideia. Bom, não existe tempo padrão. A ideia, tá? A ideia para aquecer determine se essa trombocitose é secundária ou não, é mais ou menos um mês. Tá? Mas isso vai depender muito de, né, como é que o médico aborda, quem é o paciente, tem um monte de outras coisinhas, mas em linhas gerais é isso aqui. Então, ou volta o número de plaquetas por uma questão natural, homeostática, ou porque eu fiz um tratamento. Mas aí eu tratei quem? Não a plaqueta, né? Eu tratei a causa base, tá? Eu tratei a causa base. Caso isso não esteja ocorrendo, se tratar a causa base, aí se pensa em outras neoplasias, como a gente já viu no vídeo anterior, e até a própria trombocitemia essencial, tá? Então, a secundária, então, vai monitorar o paciente para tomar essa decisão mais ou menos um mês, um pouquinho menos, um pouquinho mais, tá? Então, o que, que é comum que nós temos aqui? Infecções, tá? Escherichia coli, tá? Estafilococo resistente à meticilina, doença inflamatória crônica extremamente comum, artrite reumatoide, tá? Doença inflamatória intestinal, sarcoidose, certo? Pode. A artrite reumatoide pode dar trombocitopenia? Pode, mas também, principalmente quando estiver em atividade, pode dar plaquetose. A anemia ferropênica,
Aí já num estágio mais avançado e num percentual bem baixo de pacientes isso pode acontecer. Perdas hemorrágicas, tá? Ou seja, então vai dar um rebote e a medula vai jogar mais até do que precisaria para repor, certo? Remoção do baço, seja porque o paciente tem um problema, ou seja, em função de acidente, né, ou coisa parecida. E aqui eu chamo a atenção, ó, 90% dos pacientes em 3 meses a contagem começa a diminuir. Tá? Então, ela vai ficar os padrões que era antes? Não, vai ficar um pouquinho mais, mas não acima de 450, 500 mil. Tá? Mas então, tirou o baço, ó, 90% dos pacientes vão ter contagem alta. Então, isso é uma coisa bem fácil de determinar. Câncer, como a gente já viu no primeiro vídeo, né? Então, o pulmão coloretal é o mais comum. E traumas e cirurgias, né? Então, aqui um grande acidente, a cirurgia propriamente dito, resposta ao estresse tecidual, tá? Ou seja, isso aqui, tá? E a gente viu anteriormente que 70% está aqui em cima, infecção desse inflamatório, tá? E trauma. Então, isso aqui que vai determinar. Então, isso vai ser pontualmente, entre aspas, fácil de localizar, né? E só fazer o acompanhamento. E aí depois a gente vê o que vai ser feito, né, para tratar e ver como é que se conduz isso aí, tá bom? Mas em linhas gerais o importante é guardar isso aqui, tá certo? Obrigado então e até a próxima.